Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de ser tão bem recebido neste lugar. Eita glória. É muito bom chegar no lugar e ser bem recebido. Isso não tem preço. E eu aproveito para dizer para os irmãos, para o pastor, que Deus se agrada do que Ele está vendo aqui neste lugar. Esse lugar que outrora foi outra coisa. Esse lugar que outrora foi um lugar que talvez pessoas vinham aqui para se perder. E agora elas vêm para se encontrar em Cristo. E que Deus vai fazer uma grande obra também em você. Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar. Deus tem um amor especial por esse bairro. Deus tem um amor todo especial por esse lugar aqui. Como é que chamava essa rua aqui? Tinha um apelido antigamente, não tinha? Mais para cima ali, não tinha? Era Beco de alguma coisa, não era? Beco do Milho. Eu lembro disso quando eu era menino, eu era criança. E agora tem uma igreja neste lugar. Isso não tem preço. É fiel. Deus é muito fiel. Tremendo. Agora chama Beco da Bênção. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Eu lembro. Já passei muito aqui para jogar bola, para ir na praia. Glória a Deus. Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 5. Aleluia. Do versículo 1 ao 10. Versículo 1 ao 9. Aleluia. Todo mundo achou? João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Aleluia. Quem achou vai dando um amém, um glória a Deus, bem forte. Aleluia. Eu não tenho cara não, mas eu sou pentecostal. Eu só não tenho cara. Aleluia. Deus seja louvado. Todo mundo achou? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, João 5, capítulo 1 ao 9. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes padecia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho nenhum homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, esse texto é bastante conhecido. Acredito que todo mundo já ouviu em alguma situação, em alguma ocasião, falando sobre a cura desse paralítico. E a palavra de Deus, ela traz sempre para nós, embora você leia o mesmo capítulo, ele traz para nós uma revelação renovada, um entendimento renovado, porque o nosso Deus é um Deus de renovação.
Ele renova o nosso entendimento. Porque os dias vão passando, os anos vão passando, e às vezes nós nos fechamos em alguns conceitos e achamos que essas coisas não mudam. E Deus, Ele prepara essa mudança em nós, de pensamento, de mentalidade, para nós entendermos que o mundo muda, o homem muda, mas a palavra do Senhor ela nunca muda. Ela continua sempre eterna. E embora a palavra do Senhor ela não mude, ela traz para nós um entendimento novo a cada dia. Se amanhã você ler esse texto, missionário, evangelista, se amanhã você ler esse texto de novo, Deus vai te dar um outro entendimento, Deus vai te dar uma outra chave, Deus vai te dar uma outra revelação sobre aquilo ali. Deus é multiforme, a fonte é inesgotável, a água não acaba. Então, toda vez que você lê as Escrituras, com certeza o Senhor tem algo novo para a sua vida. E esse texto, ele é um texto maravilhoso, porque ele tem aqui dois personagens centrais. O primeiro que o texto fala é sobre o paralítico. Fala sobre a multidão, mas não dá muita ênfase sobre a multidão, embora tenha uma grande multidão ali no tanque também com ele. Mas fala sobre o paralítico, primeiramente. E conta uma história triste, de 38 anos de uma enfermidade, 38 anos de uma paralisia, sem conseguir se movimentar, sem conseguir andar. O homem naquela época, ele tinha uma grande responsabilidade maior do que a de hoje. Porque antigamente as mulheres não tinham muito emprego, muita empregabilidade. O homem ele tinha que sustentar. E o homem já nascia com esse fardo. Ou ele seguia o ofício do pai para trabalhar. Por exemplo, se ele era filho de um carpinteiro, automaticamente ele herdaria aquela profissão. Se ele era filho de um sacerdote, automaticamente ele herdaria aquele ofício. Se ele era um profeta, naquela época existia a escola de profetas, ele ia para lá e estudava para ter esse mesmo ofício. Aleluia! Mas em Levítico conta uma história triste, uma restrição. Porque qualquer pessoa que nascesse imperfeita, evangelista, não podia exercer nenhum desses três ofícios. Uma pessoa que nascia imperfeita, ela não podia trabalhar, ela não podia ser sacerdote, ela não podia ser profeta. Eu não sei a história desse homem, se ele nasceu aleijado. A Bíblia diz que ele estava 38 anos doente. Não conta com exatidão a que idade isso aconteceu ou se foi ao nascimento. Mas o fato é que seria pior ainda, pastor Cristiano, uma pessoa nascer sadia e no auge da sua juventude se tornar aleijado. Crescer com uma expectativa, crescer com um projeto, crescer com uma esperança de futuro e no meio do caminho essa esperança ser cortada. Quantos jovens aqui nesse bairro nascem saudáveis, de boa família, mas fazem escolhas erradas. E o seu sonho, a sua esperança é cortada no meio do caminho. Quantas pessoas desse bairro não perdeu para droga, para o crime, para violência? Quantos sonhos não foram interrompidos? Verdade. E a história desse paralítico também se confunde com a nossa história. Porque se a Bíblia disser, se nós acharmos na Bíblia que ele nasceu aleijado, ele já nasceu condenado. Se nós acharmos na Bíblia que ele nasceu sadio e depois ficou aleijado, é pior ainda. O fato é que existe uma história de frustração na vida deste homem. E alguém colocava ele lá no tanque diariamente. Havia um entendimento, a Bíblia diz, havia uma, não vou dizer crença, mas vou dizer que havia um comentário
que de tempos em tempos um anjo ia e agitava aquelas águas. E quem pulasse na água primeiro, quando esse anjo agitasse as águas, seria curado. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor, evangelista, demais irmãos, missionários, é que não há nenhum relato de cura por esse anjo no tanque. Ninguém falou assim, olha, eu pulei no tanque e fui curado. É verdade, Deus. Havia uma crença, alguém falou. Você acreditava. Só se acreditava, alguém disse para ele que o anjo ia passar ali. Mas não tinha nenhum relato de cura. Não havia um fato confirmado, um dado concreto, de que alguém pulou no tanque de Betesda. Verdade, Deus. Aquele homem estava movido pela frustração e pela crença. Aleluia. De que alguém disse para ele que o anjo agitaria aquela água. E ao agitar aquela água, quem pulasse primeiro seria curado. O fato é que a Bíblia diz que padecia uma grande multidão. Então, cada vez mais pessoas ouviam falar daquela lenda, daquela crença, e se aproximavam do tanque de Betesda. Mas o que eles não sabiam é que aquele tanque não foi feito para isso. A Bíblia diz que o tanque era próximo à porta das ovelhas. Vocês conseguem imaginar qual que era a finalidade principal daquele tanque? Lavar as ovelhas sujas. As pessoas passavam por ali, entravam pela porta das ovelhas, traziam o seu sacrifício e existia um ritual de purificação. A ovelha tinha que ser pura, mas também ela tinha que ser lavada antes do sacrifício. E era ela lavada naquele tanque. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. E ainda tem mais. A história nos diz Aleluia, Deus. que aquele tanque foi construído por Roma como um gesto de falsa bondade. Porque todo país que o Império Romano conquistava, ele criava piscinas públicas, tanques públicos, para que as pessoas falassem assim, nossa, o imperador de Roma é muito bom. Nós temos água grátis. Nós temos banho grátis. Nós temos fonte aqui para se lavar. Só que eles não sabiam também que a intenção de Roma construir aquele tanque sob essa falsa aparência de bondade era afrontar o Deus vivo. Lembra o que tinha do lado do tanque? O templo. As pessoas passavam ali perto para adorar o Senhor. E Roma constrói um tanque exatamente ao lado do templo. Mas sabe o que a história nos diz? Que aquele tanque foi construído por Roma em homenagem ao Deus pagão. Ao Deus da medicina, chamado Esculápio. Flávio José, um historiador judeu que não era crente, foi um dos estudiosos que mais validou, confirmou e pesquisou sobre a história da Bíblia. E aí nós temos um historiador judeu que não era cristão, mas que falava verdades sobre o Evangelho. E ele diz lá, aleluia, que esse tanque foi construído em homenagem a Esculápio, um deus pagão, que dizia uma outra lenda que ele curava pessoas. Aleluia. A falta de entendimento, a falta de conhecimento das Escrituras, a falta de vivência com Deus, levou aquela multidão a ser confundida, enganada. Era a crença do anjo, era a crença de um Deus que curava, de um Deus pagão que curava.
O fato é que, movidos pela necessidade, pelo desejo de serem curados, eles tentavam qualquer coisa. E aí se sujeitavam a qualquer coisa. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós, movidos pela necessidade, nós somos tentados a buscar outra coisa, a buscar outra fonte que não seja Cristo. Aleluia. Só se isso acontece comigo, isso. Mas todo dia a tentação bate na minha porta, me oferecendo outro caminho, me oferecendo outra oportunidade, dizendo: olha, talvez esse Deus não seja o que você prega, talvez esse Deus não seja o que você está falando. Por aqui é mais fácil, por aqui as coisas acontecem mais facilmente. Aleluia. E todos os dias, com a graça de Deus, eu digo: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O fato é que existia uma outra possibilidade ao lado do templo, de uma adoração que ninguém sabia nem a quem estaria adorando. Era uma tentativa de Satanás de frustrar a igreja do Senhor. E nesse mesmo cenário se aproxima Jesus. A Bíblia diz que ele passa pela porta das ovelhas, sem ovelha nenhuma. Porque ali ele já estava dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor passa pela porta. Ele disse isso lá em João, capítulo 10. Entre o salteador, o mercenário e o bom pastor. Ele diz: o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, ele diz assim. E aí, referendando o que ele disse lá, ele passa pela porta das ovelhas. Como quem está dizendo: o que eu falei é verdade. Glória a Deus. E aí, quando Jesus se aproxima daquele lugar, ele vai direto ao paralítico. Ele não se refere à multidão. Ele não se dirige às muitas pessoas. Ele vai direto em um escolhido. E diz: você quer ficar são? Isso me chama a atenção, irmãos. Porque nós somos sempre rodeados por multidões. E muitas vezes, pastor, nós, com o nosso sonho pastoral de ganhar almas, nós somos tentados, seduzidos a imaginar a nossa igreja cheia de multidões. Que é aquilo que eu sonhou? Eu acho que o senhor já sonhou com isso. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite que o nosso Deus, ele não trabalha com multidões. É o mesmo Deus que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A multidão atrapalha. A multidão aperta. A multidão confunde. A multidão só quer um sinal. A multidão só quer comer e beber e depois ir embora. Mas são os poucos os que ficam. E é com esses poucos que Jesus trabalha. Quantas pessoas Jesus não alimentou nos seus sermões? E quantos ficavam até o final? Barriguinha cheia, pé na estrada. Quantos se aproximavam de Jesus só porque ouviram falar dos seus milagres e após receber o seu milagre, iam embora? Como você sabe disso, pastor? Ele curou 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Glória a Deus. 9 se dispersaram. Nosso Deus não trabalha com maioria. E eu estou aqui para dizer nessa noite também que o céu também não é para a maioria. Verdade. Não nos enganemos. O céu não é para a
glória. O céu é para remanescentes. A vida eterna é para remanescentes. É para os que perseveram e ficam até o final. Não nos enganemos com a multidão. A multidão é um problema. Você não consegue ver quem é quem. Talvez, pastor, se tivesse aqui um evento, uma cruzada, um evangelismo, e essa rua cheia de pessoas, cheia de multidão, os seus olhos brilhariam. Ficariam marejados de água, de vontade de agradecer ao Senhor. Mas você só iria entender quando terminasse o evento. Os que ficavam. Os que ficariam para arrumar as coisas. Os que ficariam para guardar os instrumentos. Para lavar a igreja. Para recolher o lixo da rua. Jesus era sempre cercado por uma multidão, mas era sempre por poucos que ele terminava o seu dia. E aí ele chega nesse lugar. A multidão estava lá. E ele se dirige a uma só pessoa. Glória a Deus. Um tanque que tinha uma finalidade de qualquer coisa, menos de curar. Um tanque que, segundo os historiadores, foi construído para adorar um deus pagão. Um monumento a um deus pagão. E na hora que Jesus chega naquele lugar, existia mais pessoas no tanque do que no templo. As multidões querem vida fácil. As multidões querem um milagre instantâneo. As multidões só querem o movimento das águas e depois vão embora. As multidões só querem receber. E depois se evadem do local. E tinha mais multidão no tanque do que mais pessoas entrando no templo. Mas você acha que Jesus ligou para isso? Você acha que Jesus chorou por causa disso? Não! Naquele dia, naquela hora, naquele lugar, Jesus tinha um objetivo: curar aquele paralítico. É assim com você e comigo, meu irmão. Talvez as pessoas não te olharam. Talvez as pessoas não te enxergaram. Talvez as oportunidades não bateram na sua porta como você esperou. Mas nessa noite eu digo para você, Jesus é quem olha para você. E o olhar de Jesus para nós é suficiente. Nós não precisamos de mais nada a não ser o olhar de Jesus, o olhar de amor, de misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Nós podemos até precisar das pessoas. Somos seres humanos, seres sociais, somos uma sociedade organizada. Nós contamos uns com os outros. Mas depender, nós só podemos depender de Jesus Cristo. Sabe por quê? No final o homem te abandona. No final as pessoas te deixam. Fracassa para você ver. Erra para você ver. Adoece para você ver. Quantos que vão permanecer ao seu lado? Tenha um problema dentro de casa, um problema financeiro, e olha ao seu redor. Cadê as multidões? Verdade. Cadê o povo que te aplaudia, que te dava tapinha nas costas e dizia: você é uma bênção, você orou por mim? As multidões só servem para nos deixar sozinhos no final. Verdade. E nosso Deus, ele não conta com multidões. Ele conta com os escolhidos.
E naquela noite tinham escolhido naquele canto. Naquela noite, no meio daquele povo todo, a Bíblia diz que era uma multidão de doentes também. Mas por que Jesus não curou aqueles doentes? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não cura sem propósito. Deus não abençoa sem propósito. Deus não prospera sem propósito. E qual é o propósito? Glorificar o Pai. Tudo que Ele faz é para a glória de Deus. Em João 17 Ele diz: Pai, eu glorifiquei o Teu nome. Eu glorifiquei o Teu nome com a glória que o Senhor me deu. E aqui estão os que o Senhor me deu. Tudo que Jesus faz é para glorificar o Pai. Não pense que é pensando em mim, pensando em você, que nós somos o ponto fraco de Deus, que Deus fez tudo por nós. Não, Jesus fez tudo primeiro para agradar o Pai. Depois de agradar o Pai, aí Ele nos resgatar. Nós não somos a primeira pessoa dessa equação. Tudo que Jesus fez primeiro foi pelo Pai. Porque o diabo, ele pensou que ele tinha manchado a glória de Deus. Jesus diz: eu vou arrumar um negócio para você. E ele desceu, veio como homem, andou entre nós, foi zombado, caluniado, chutado, violentado, bateram no rosto de Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, rasgaram as roupas dele, deixaram ele nu, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e ficaram zombando. Profetiza aí quem te bateu. E o diabo pensando: agora eu venci. Ele está humilhado. Chicotes no corpo que cortavam a sua carne e expunham seus ossos. E o diabo achando: agora eu venci. Agora eu venci. Foi para a cruz, crucificado entre ladrões. E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E o diabo pensa: agora eu venci. Ele olha para o céu e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, e expira. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ele entrega o seu espírito a Deus. E ele disse: ninguém tira minha vida. Eu a dou. E eu mesmo a tomo de volta. Parece que o diabo não tinha entendido isso. Porque quando ele deu o último suspiro na cruz, o diabo disse: agora eu venci. Sepultura. 1 dia. 2 dias. 3 dias. E no 3º dia, ele sai de lá vivo. E o diabo sai de lá confundido, com a cabeça quebrada. Mas tudo isso foi para agradar o Pai. Deus te salvou, pastor Cristiano, para agradar o Pai. Deus te salvou, evangelista, para agradar o Pai. Missionários, Deus te salvou para agradar o Pai. Não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia! Nós não temos mérito nenhum nisso. Não há merecimento em nós. E é por isso que Jesus se dirige a uma só pessoa naquele dia no tanque. Porque aquela uma pessoa, ela iria agradar o Pai. É verdade. A multidão não iria agradar o Pai. E eles curam aquele homem. Aliás, ele pergunta para aquele homem: quer explicação? E aí vem talvez a cena mais triste que você pode imaginar. O homem diz assim para Jesus, o paralítico: olha, não tem nenhum homem que me pega aqui e me joga no tanque. Glória a Deus, aleluia. Toda vez que eu tento, chega um primeiro e vai, e pula.
Mas repare, ele não disse, chega um que pula e sai curado. Pula alguém no lugar. Mas no mínimo ele saía sujo, fedendo ovelha, fedendo cocô de carneiro. Mas não há um relato, ele não diz, ninguém aqui sai curado, ele diz que um pula na frente dele. Jesus disse, você quer ficar são? Jesus nem levou em consideração aquilo que ele tinha falado, afinal de contas, ele não conhecia Jesus ainda. E Jesus só disse para ele assim, ó, levanta, toma sua cama e anda. Aquele homem, quando Jesus fez essa pergunta para ele, aquele homem expressou a mais profunda dependência emocional de pessoas. Verdade. Estava num tanque impróprio. Uma homenagem ao Deus pagão, ao lado do templo. E ele optou por ser colocado no tanque. Ele não acreditava que no templo haveria a possibilidade de ele ser curado. Quantas pessoas passam aqui perto, pastor? Buzinam, olham para dentro, mas vai buscar refúgio em outro lugar. Vai buscar cura para a sua dor, para a sua alma em outros lugares. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Mas passa na porta da igreja. Mas não entra. Não sabe que o melhor remédio está aqui. Não sabe que esse é um lugar de possibilidade. Não sabe que aqui que se cumpre a palavra do Senhor que diz, onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Verdade. E são as pessoas que dizem, eu tenho Deus no meu coração. Não mexa comigo, não. Eu tenho Deus no coração. Verdade. Essas pessoas procuram um tanque, mas não procuram o templo. Essas pessoas procuram um lugar impróprio, mas não procuram um lugar de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Que eles tenham a oportunidade Glória a de Deus. chegar a esse lugar e se prostrar e serem curados verdadeiramente. Aleluia, Deus. Mas o fato é que existia uma dependência emocional. E trazendo para as nossas vidas, e eu já estou quase encerrando, trazendo para nós, porque Deus bate na gente primeiro. Verdade. Não pensa ser um pregador está isento, não. Verdade. O lombo que dói primeiro é o meu. Quantas vezes na nossa caminhada nós já não pensamos em voltar para o tanque? Um problema, uma frustração, uma decepção, e logo a gente pensa, vou mudar de igreja. Talvez o problema seja o pastor. Vou sair daqui, vou procurar outro pastor. E vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, até que ele para no tanque. Um lugar de adoração pagã ao lado do templo. Isso é para dizer que as ciladas do inimigo, ele consegue imitar até as bênçãos de Deus. Cuidado. Não se mova por bênçãos. Se mova por propósito. Não se mova por interesse naquilo que Deus pode te dar. Porque Ele te dando ou Ele não te dando, Ele continua sendo Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que Deus tirou, foi Ele que me deu. E se Ele deu, Ele pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos mover pelo que Deus nos dá. Você não pode vir aqui dia após dia interessado nos milagres. E Deus faz milagres nesse lugar. Eu não tenho dúvida. Mas isso não pode ser a nossa motivação. Eu só vou para aquele lugar porque lá tem milagre.
Eu só vou para aquele lugar porque os irmãos fazem uma oração forte lá e eu sou abençoado. Não! A nossa motivação tem que ser: eu estou indo para a igreja porque eu não quero mais o tanque na minha vida. Eu já vivi no tanque. Eu já vivi no engano. Eu já vivi na ilusão. Eu já vivi nos prazeres. E agora eu quero ir para o templo. Eu sei que o templo não tem pessoas perfeitas, mas o dono do templo é perfeito. A nossa motivação tem que ser essa. Deus me dando ou Deus não me dando, Ele continua sendo Deus. E eu tomo posse do que o Senhor usou o Senhor para me entregar nessa noite. Mas entenda, se Deus não fizer, eu não vou ficar frustrado com Ele. Se de repente no meio do caminho, evangelista, Ele fala bem assim: não. Porque Ele pode fazer isso, Ele é Deus. Apesar de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Mas a verdade é que no meu coração eu não posso deixar essas coisas me moverem. Eu não posso vir aqui pregar esperando esse milagre acontecer. Porque pode ser que eu morra e só os meus filhos que vão ver essa bênção se cumprir. Eu sou fruto de oração da minha mãe. Meu irmão vivia nas drogas, no crime, e hoje é pastor lá em Contagem. A minha mãe cria na palavra que o Senhor ministrou no começo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas minha mãe morreu e não viu meu irmão se convertendo. Mas Deus deixou de fazer? Não deixou de fazer. Moisés não pisou na terra prometida, mas a sua descendência viu a promessa se cumprir. Então eu não posso me mover só pelo que Deus faz. Eu tenho que me mover por quem Deus é. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus tem que ser o nosso movimento. O verdadeiro mover das águas está em Cristo. O verdadeiro mover das águas da nossa vida não é um anjo, pastor. Não é um Deus pagão. O verdadeiro movimento das águas da nossa vida são as Escrituras Sagradas. É Jesus Cristo se movendo na sua palavra, que se renova cada dia sobre as nossas vidas. Eu velo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor, e a fidelidade dele nos basta. E Deus faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Qual tem sido o seu tanque de Betesda? Aonde você tem ancorado suas frustrações, que às vezes te faz deixar de procurar o Senhor e olhar para outros lados? Será uma pessoa? Será a promessa de um casamento? Será a promessa de um carro novo? O que está movendo o seu coração a ponto de isso se tornar um tanque de Betesda na sua vida? E Deus manda dizer para mim e para você nessa noite: saia do tanque, venha para a cruz. Porque é na cruz que as coisas acontecem. É na cruz que Deus se move. O maior movimento de Deus foi ter entregado Jesus Cristo para morrer na cruz. Esse foi o maior movimento das águas que a história da humanidade pôde conhecer. E nós temos o privilégio de ter esse mover das águas todos os dias da nossa vida. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquele homem, ele foi curado, foi salvo, depois ele foi para o templo, testemunhou e virou um pregador da palavra. Esse é o propósito. Não importa como a sua vida começou, não importa quantos anos você está padecendo de uma enfermidade, o que importa é que no final
Deus vai ser glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fique no nosso coração, cravada em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, pastor e igreja, em nome de Jesus.